Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui com você e hoje a gente vai falar de mais um tipo de relação entre classes aqui no Python orientado a objetos, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a composição. Nas últimas aulas a gente falou de associação, depois de agregação e agora a composição, que é a relação mais forte entre classes, beleza? Nesse caso aqui de composição, uma classe vai ser dona de objetos de outra classe, certo? Isso quer dizer que se a classe principal for apagada, todos os objetos que a classe principal utilizou vão ser apagados com ela, certo? Vamos para o código aqui, eu vou te explicando e depois eu vou te mostrar como isso acontece na prática, certo? Que aí você vai ver visualmente aqui no código o que ocorre aqui, certo? Então vamos fazer um exemplo de composição seguinte. Suponha que eu tenha um cadastro de clientes na minha loja aqui, certo? Então vamos criar uma classe clientes, certo? Cliente, porque a classe é um molde, certo? Ela vai criar vários clientes, mas ela é única. Então classe cliente, beleza? E aqui a gente vai ter um inicializador aqui, certo? E aí, no init dela aqui, para questão de simplicidade, eu vou mandar só o nome e a idade, mas pode ser um cadastro de cliente grande, certo? Nome, sobrenome, idade, qualquer coisa que seja relacionado com o cadastro mesmo de um cliente, beleza? CPF, essas coisas. E daí, nessa classe eu vou terminar de fazer ela aqui. Então, self.nome. Eu não vou utilizar os atributos privados aqui nesse momento, porque senão vai ficar muito longo o código aqui, certo? Mas você já aprendeu a fazer isso, certo? Então, idade igual a idade, beleza? Aqui, esse cliente também vai ter endereços, certo? Só que endereço vai ser uma classe à parte, porque um cliente pode ter vários endereços, certo? Então, é uma boa ideia a gente especializar a classe de endereços, certo? Então, eu vou criar uma classe específica só para endereços. Assim como eu criaria, por exemplo, uma classe para validar CPF ou uma função, sei lá, certo? Mas nesse caso aqui, a gente vai separar os endereços. Então, eu vou fazer um self endereços igual a uma lista, certo? E nessa lista, eu pretendo receber objetos da classe endereço, beleza? Então, aqui tudo certo, eu vou criar um outro método aqui para insere endereço, beleza? Esse insere endereço vai receber os dados de endereço, certo? Mas nesse caso aqui, eu vou mandar só, para questão de exemplo, a cidade e o estado, beleza? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, self.enderecos.append, certo? E aí aqui a gente vai enviar alguma coisa. Neste momento eu não vou enviar nada, porque eu ainda não criei a classe de endereço. Beleza? Então, vamos criar essa classe aqui. Então, classe endereço. E aí, no inicializador aqui, a gente vai falar que esse endereço recebe uma cidade e um estado. Daí, a gente vai configurar a cidade e o estado. Certo? Nesse caso aqui, eu vou deixar aqui. Se eu precisar de mais alguma coisa, ao invés de del, que é init, viu? Beleza, agora sim. Agora sim, beleza. Eu vou deixar assim, se eu precisar de mais alguma coisa aqui, a gente cria posteriormente, certo? Só que agora, como eu já tenho a classe de endereço, eu vou criar objetos de endereço aqui dentro do meu insere endereço. Então, nesse append aqui, eu poderia criar uma variável separada para isso, mas não tem necessidade, porque é pequeno aqui o endereço, certo? Então, eu vou criar o seguinte, endereco, certo? Estou chamando a classe endereco, eu estou, entre aspas, instanciando a classe endereco, certo? E aqui eu vou mandar a cidade e o estado, certo? Então aqui, para você entender, vou receber nesse insere endereço cidade e estado, vou passar o insere o cidade e estado
para a classe endereço e aí ela faz lá qualquer que for a especialidade dela, certo? Salvar o endereço na base de dados, qualquer coisa relacionada com isso, beleza? Então aqui a gente já tem pronto aqui isso aqui, certo? Uma outra coisa que eu vou fazer para a gente não precisar ficar digitando muito código lá fora, no nosso main ali, eu vou dar um lista enderecos, certo? E aí aqui esse método aqui vai simplesmente fazer um for endereco em enderecos, aliás, self endereco, enderecos, e aí eu vou dar um print no endereco ponto cidade, aliás, né, ponto cidade, e endereco ponto estado. Beleza? Então você percebe que aqui eu já estou utilizando essa classe, que eu estou pegando esse cidade, que é esse endereco.cidade, e endereco.estado, eu estou pegando o estado aqui, certo? Então eu estou utilizando a classe aqui. Então vou voltar no nosso main aqui, e aqui a gente vai fazer from classes. Esse é o mesmo arquivinho das últimas aulas, certo? Classes, então eu estou utilizando ele ainda, não, só apaguei o conteúdo dele. Então from classes import cliente e endereco, beleza? Então vamos criar alguns clientes aqui. Por exemplo, cliente 1 igual a cliente, que vai ser o Luiz, que tem 32 anos, certo? E aí vamos no cliente 1, já insere endereco, a gente vai mandar Belo Horizonte, uma cidade, e MG, certo? Um estado. Vamos criar um cliente 2, igual a cliente, certo? E aí aqui a gente vai criar a Maria, que tem 55 anos, beleza? Cliente 2, ponto, insere, endereco. Nela aqui eu vou colocar 2, então Salvador, Bahia, certo? Vou colocar um Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. Beleza? Então vamos criar também um cliente 3. Cliente 3 igual a cliente, vai ser o João, né? Como sempre tem que ter o João, tem 19 anos. E aí o cliente 3, ponto, insere endereco, vai ser São Paulo. São Paulo SP, né? E aí aqui eu poderia, por exemplo, cliente 1.lista endereco, vamos ver se está tudo funcionando belezinha aqui, certo? Então, Belo Horizonte, certo? Deixa eu dar um print vazio depois dele aqui. E aí, cliente 2.lista endereco, lista enderecos, print vazio aqui. Vamos ver se está funcionando também. Então, aqui a gente tem Belo Horizonte, do Luiz, Salvador, Bahia e RJ, beleza? Deixa eu pôr aqui também, antes do nome, print cliente 1.nome, certo? Que aí a gente sabe de quem que a gente está falando. E aqui, print cliente 2.nome. E aqui a mesma coisa. Então, eu vou copiar isso daqui para a gente andar mais rapidinho. Cliente 3.nome e cliente 3 lista endereços. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Então, a gente tem o Luiz, que tem o endereço de Belo Horizonte, MG, Maria, Salvador, faltou o R ali, Bahia, Rio de Janeiro. Deixa eu corrigir aquele R ali. Às vezes eu combo letra, digitando e falando muito rápido. Acontece isso, certo? Então, aqui a gente tem tudo funcionando perfeitamente. Deixa eu fazer um negócio aqui na classe endereço e na classe cliente, certo? Eu quero te mostrar quando esses objetos aqui, quando o cliente e quando o endereço vão ser apagados da memória aqui, certo? Então, para isso, eu vou vir aqui no meu código normal, certo? E vou dar um print em alguma coisa bem chamativa aqui para você ver onde é o fim do meu código. Então, vou executar isso aqui para você ver. Este é o fim do meu código, certo? Meu código termina aqui, beleza? E aqui na classe cliente, eu vou falar o seguinte. Def, underline, underline, del, certo? Isso aqui é só para você ver quando isso aqui vai sumir da memória, certo? Você não precisa utilizar esse método aqui para nada no momento, certo? Então, eu vou dar um print aqui da seguinte maneira.
string, certo? Vou falar self.nome foi apagado, beleza? O apagado aqui está no masculino porque é o objeto aqui, certo? Então, def del aqui no endereço, certo? Então, print self.cidade barra, vamos colocar o estado, self.estado foi apagado, beleza? Então agora a gente vai conseguir ter a percepção de quando esses objetos aqui estão sendo apagados, certo? Então vamos executar o nosso main. Ó, o que aconteceu? Ó? A gente executou aquele código, certo? Belo Horizonte, Maria, Salvador, Bahia e tal, tudo bem, certo? Aí meu código acabou. E aí o garbage collector do Python, o coletor de lixo, entre aspas, aqui do Python, foi lá e apagou o Luiz, certo? Luiz foi apagado. E aí o endereço Belo Horizonte foi apagado. Maria foi apagado, Rio de Janeiro RJ foi apagado, Salvador Bahia foi apagado, João foi apagado e São Paulo foi apagado, certo? Aparentemente ele seguiu a ordem aqui, beleza? Então ele foi apagando tudo aqui depois que a gente usou os objetos aqui, beleza? Até então, sem problema nenhum, certo? O que eu quero que você veja é que nesse momento aqui, a gente fez... Aqui eu não preciso de endereço, né? Na verdade, no começo aqui, aqui eu não preciso de endereço, porque essa classe aqui, ó, cliente, está responsável por instanciar o endereço aqui, certo? Então, nesse momento aqui, nesse local, a gente fez a composição, certo? A gente usou a classe endereço, que é essa classe aqui, para compor um cliente aqui, certo? E no momento em que esse cliente é apagado da memória, todos os endereços que pertencem a ele aqui vão ser apagados também da memória, certo? Então, só para que você compreenda aí o que vai acontecer, que você veja o que vai acontecer, assim que eu usar o cliente Luiz aqui, eu vou mandar apagar ele da memória, certo? Então, nesse local aqui, eu vou falar del cliente 1, certo? Então, del cliente 1. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai exibir o Luiz, certo? Normal, vai exibir os endereços do Luiz, no caso aqui é só um, certo? E logo aí ele vai pular uma linha por causa desse print aqui. Deixa eu mudar esse print aqui para baixo, que aí depois, assim que ele exibir os endereços, ele vai começar a apagar esse cliente. Você vai perceber que vai ser apagado o cliente e os endereços que pertencem a esse cliente, certo? Então vamos executar isso aqui. Então vamos dar uma olhada ali para cima, ó. Foi exibido Luiz, Belo Horizonte, beleza? E aí eu mandei apagar. Ele apagou Luiz, foi apagado. Belo Horizonte, MG foi apagado. Por quê? Belo Horizonte é um endereço de Luiz. Ou seja, Belo Horizonte pertence, o endereço Belo Horizonte pertence à classe Luiz. Que na verdade aqui, que eu estou falando Belo Horizonte, mas na verdade é uma instância da classe endereço que pertence à classe cliente. Certo? Isso que eu queria dizer. Beleza? Então, se eu vier aqui, ó, e trocar aqui embaixo, aqui, ó, isso daqui, a gente vai mudar a ordem. Agora, nesse momento, o garbage collector do Python não vai precisar apagar, porque a gente já está fazendo esse serviço aqui para ele, certo? Então, se a gente vir aqui mudar para cliente 2 e cliente 3, você vai ver que vai ser apagado na ordem e nada vai ser executado depois do meu código, certo? Então, executando aqui, ó, você vai ver o seguinte, ó. Luiz, né, Belo Horizonte, Luiz foi apagado, Belo Horizonte foi apagado, certo? Então, tudo que pertencia a Luiz foi retirado da memória, certo? Aí a gente exibiu Maria, Salvador, Rio de Janeiro, aí ele apagou Maria, e aí os endereços que pertenciam a Maria, que são instâncias da classe endereço, foram apagados, certo? João, e aí João de São Paulo SP, João foi apagado, e aí o endereço também foi apagado. Então o garbage collector não executou nada aqui depois do fim do meu código aqui, beleza? Pelo menos visualmente aqui nada foi executado, beleza? Então é isso, pessoal. Na composição, uma classe pertence a outra classe, certo? Neste caso aqui em específico, a classe endereço pertence à classe cliente, certo? Quando a classe cliente é criada e cria uma classe endereço, assim que ela for apagada, a classe endereço que foi usada por ela também será apagada da memória, certo? E isso se chama
composição, relação de composição, certo? Quando essa classe aqui morrer, essa outra aqui, ou qualquer outra, isso pode ser feito várias vezes, pode existir vários métodos aqui dentro que utilizam vários outros objetos. Todos esses objetos morrem quando essa classe aqui morrer, beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido e eu te vejo na próxima aula. Grande abraço!